Opa! Um tempo atrás eu trouxe um vídeo falando sobre o personagem Hiboku de Kingdom, e esse vídeo acabou saindo melhor do que eu esperava, então como eu não sou bobo nem nada, eu obviamente vou fazer mais vídeos sobre Kingdom, até porque essa obra é maravilhosa e cheia de personagens incríveis para se falar. E hoje eu quero falar sobre um personagem específico da obra, que é Ousei, um dos maiores generais da obra e um personagem muito curioso por suas habilidades e mistérios. Mas enfim, vamos pro vídeo. Ousei é um personagem já citado na obra quando entramos em contato com Ohou, que é filho de Ousei e serve como um dos rivais de Shin na busca de se tornar um grande general de Qin. Mas nosso primeiro contato de fato com Ousei é durante o arco da campanha de Sanyo, onde o estado de Qin está avançando contra o estado de Wei, mais especificamente na região de Sanyo, onde esse avanço está sendo liderado pelo general Mogou, que tem como seus vice-generais dois personagens que são muito importantes para a obra, que são o general Kanki e o próprio Ousei, onde cada um deles era responsável por lidar com seus próprios exércitos para avançar e tomar cidades na região. E esse avanço por parte de Ousei nos é mostrado a partir da visão de Heiki, outro personagem importante para a obra, que fica abismado com a velocidade e facilidade de Ousei na conquista das cidades, onde o mesmo já está conquistando a sua 8ª cidade no território de Wei, utilizando apenas o primeiro pelotão de seu exército, já demonstrando que as habilidades de Ousei e de seu exército não são nem um pouco comuns. Nesse mesmo ocorrido, nos é levantada uma questão curiosa, que é o fato de que Ousei é mantido em segredo dentro do próprio exército de Qin. O que não faria muito sentido, já que um general com tamanha habilidade na guerra deveria se destacar dentro das forças de Qin. Mas mais pra frente nos é mostrado o porquê disso, que é o fato de que Ousei não é nem um pouco confiável, já que o mesmo não possui grande lealdade com Qin e já afirmou inúmeras vezes que tem o desejo de se tornar rei do seu próprio reino. E nisso o leitor já fica com a primeira dúvida, que é por que Qin permite que um dos seus generais tenha tal ousadia e afirmar abertamente que deseja ter o próprio reino, mesmo sendo alguém a serviço do próprio estado de Qin. E é aí que vem a questão. Ousei não só possui influência militar, mas também política, já que ele é o atual chefe da família principal Ou, mesma família do famoso general Oki, que devido ao seu nome e conquistas militares conseguiram criar muito respeito e influência dentro da nobreza de Qin. Além disso, Ousei é um dos generais em ascensão mais promissores de Qin, sendo mais vantajoso para o Estado permitir que o mesmo continue atuando militarmente, mas tendo parte de suas conquistas e renome ocultos dos demais para tentar impedir que a sua influência se espalhe ainda mais. Em resumo, o cara é tão brabo que o próprio reino tem que esconder que ele existe para tentar impedir que ele fique ainda mais forte. Indo agora para as habilidades de Ousei, no mangá de Kingdom existe uma certa divisão em duas categorias dos tipos de oficiais de cada exército, sendo elas os oficiais instintivos, que como o nome já diz, são oficiais que são guiados e lideram seus soldados no campo de batalha através de seus instintos, tendo Shin, o protagonista da obra, como um exemplo disso. E os oficiais estratégicos, que utilizam de estratégias e raciocínio rápido para planejar e adaptar suas ações no campo de batalha, e Ousei entra nessa categoria, onde Ousei é atualmente, sem dúvidas, um dos generais, se não o maior general estrategista de Qin, onde o mesmo consegue formular estratégias impensáveis e muito bem planejadas durante os combates, conseguindo atiçar a curiosidade do leitor sobre o que ele está planejando, conseguindo até mesmo em certas vezes bater de frente com Hiboku, que para quem acompanha a obra ou já viu meu vídeo falando sobre o mesmo, sabe o quão absurdo é Hiboku como estrategista. Além disso, tamanha habilidade de Ousei permitiu ao mesmo por muito tempo carregar o título de general invicto de Qin. Dando alguns destaques agora de alguns feitos de Ousei durante a obra, eu quero falar sobre alguns arcos específicos e a participação dele neles. Indo primeiramente para o arco da coalizão contra Qin. Nesse arco, os demais estados da China se unem para tentar invadir o estado de Qin, onde para isso eles teriam que passar pela passagem de Kankoku, que dava acesso à capital de Qin. E cientes disso, o estado de Qin reuniu seus maiores generais e os colocaram para defender a passagem, onde Ousei era um deles, ficando responsável por proteger uma parte vital da passagem, que é atacada pelo general inimigo Ordo. Ordo é um general que conseguiu se tornar líder de 5 tribos da montanha de seu estado, e que possui um exército formado por essas tribos, que consequentemente possuem maior habilidade em combates em regiões montanhosas, como é o caso da passagem. Diante disso, o exército de Ordo consegue avançar sobre as defesas de Ousei, conseguindo atingir parte central do seu exército, e diante disso, Ousei decide simplesmente fugir. Mas aí você pergunta, ué Lox, você não tinha dito que Ousei era um grande general estrategista que tem inúmeros planos e não sei o quê? Mas calma galera, é aí que vem a questão. Ao avançar sobre a montanha, Ordo se deixa levar ao acreditar que Ousei havia desistido da luta, se lembrando de uma fala de Hiboku de que Ousei é um homem que nunca luta uma batalha que não pode vencer. E assim como Ordo, o leitor também passa a acreditar que Ousei realmente fugiu, afinal até agora nós não tínhamos conhecimento sobre ele, onde entre o pouco que sabíamos é que ele não é leal a Qin, o que torna a possibilidade dele fugir algo totalmente palpável. Diante disso, Ordo obviamente decide avançar com suas forças sobre a região, indo em direção a um penhasco que serviria como trajeto para a parte de trás da passagem de Kankoku. No entanto, assim que as forças de Ordo começam a escalar o penhasco, nos é mostrado que logo atrás deles está Ousei, apenas observando o exército inimigo pela retaguarda,
e o mesmo ordena que seus arqueiros ataquem, disparando milhares de flechas sobre as costas do exército inimigo. E nisso nos é revelado o que realmente aconteceu. Olsen sabia que Ordo e seu exército eram especializados em combates montanhosos, e que o mesmo era muito arrogante sobre isso. Portanto, ao recuar suas forças, Olsen foi com parte de seu exército até o penhasco em que as forças de Ordo iriam escalar, e esperou eles lá para poder atacá-los por trás. Ao mesmo tempo, ele enviou parte de seu exército para outra região, para que Ordo pensasse que de fato ele havia fugido da batalha. E dessa forma, Olsen conseguiu formular um ataque surpresa, utilizando as montanhas que Ordo tanto se orgulhava de conhecer para poder derrotar o mesmo, conseguindo uma vitória completa sobre o exército invasor. E essa, galera, é a primeira amostra real que nós temos das capacidades de Olsen como general dentro da obra. Olsen ainda consegue mais façanhas importantes durante o arco de coalizão, mas agora eu quero ir mais pra frente no mangá, mais especificamente para o arco de invasão de Zal. Durante esse arco, o estado de Qin decide avançar sobre o estado de Zal, visando conquistar a cidade de Gyou, que permitiria que Qin tivesse acesso ao sul de Zal e a Cantan, a capital do estado. Onde para essa invasão, Qin reúne alguns de seus maiores generais, sendo eles Kanki e Otunwa, que atuarão como comandantes de seus respectivos exércitos, e Olsen, que é selecionado como comandante supremo da invasão. E todo esse arco, além de ser gigantesco, é sem dúvidas um dos melhores arcos de Kingdom, onde nele nós temos batalhas inesquecíveis e desenvolvimento de inúmeros personagens da obra. E durante todo esse arco nós conseguimos ver em quão incríveis são as habilidades de Olsen como general, onde ele consegue não só planejar os avanços de cada exército, como também prepara todo o cenário da invasão para a tomada da cidade de Gyou. Dando destaque para a tomada da cidade em si, desde o começo desse arco nós temos uma problemática que nos é levantada, que é a luta por suprimentos. Ao invadir a região, o exército de Qin terá um número limitado de suprimentos, já que uma vez que eles tenham adentrado o território de Zal, eles não irão conseguir manter uma linha de suprimentos direta entre os exércitos, tornando a fome um dos principais empecilhos desse arco. Mas desde o início, estando ciente desse fator, Olsen prepara uma estratégia para usar a falta de recursos ao seu favor, onde a cada cidade tomada por Qin, os habitantes são mandados para a cidade de Gyou, que aos poucos fica cada vez mais cheia de refugiados das cidades vizinhas que são tomadas. E após tomar todas as cidades ao redor de Gyou, Olsen envia Kanki para montar um cerco sobre a cidade, mantendo-a fechada com agora uma superpopulação, tornando a invasão uma corrida para ver qual lado ficará sem suprimentos primeiro. E bem, após uma série de acontecimentos desse arco, Gyou chega enfim a uma situação crítica, onde após Kanki conseguir infiltrar alguns soldados de Olsen em meio aos refugiados da cidade, os mesmos alteiam fogo no celeiro que guardava a maior parte dos alimentos da cidade, fazendo com que os suprimentos dela se diminuam drasticamente em uma questão de algumas horas. E com isso o povo da cidade se revolta por conta da fome, o que acaba fazendo com que os portões da cidade sejam abertos pelos mesmos na tentativa desesperada de sobreviver. E com isso as forças de Kanki tomam a cidade de Gyou sem ter que fazer um único ataque. Onde a estratégia de Olsen conseguiu garantir a vitória sobre a invasão, no campo de batalha, mas também no campo psicológico, utilizando a falta de recursos e o desespero do povo comum para conseguir a vitória, conseguindo garantir a região para Qin e colocando Zal em xeque, sendo essa também a primeira vez que Qin consegue uma vitória contra Hiboku em uma batalha de estratégias, mostrando para todos quem é Olsen e o terror que ele pode ser. E por último, indo agora para um dos últimos arcos que tivemos até então, eu quero trazer um outro lado de Olsen. Durante mais uma tentativa de avançar sobre Zal e tomá-la de vez, Olsen é mandado mais uma vez para comandar a invasão, só que dessa vez ele acaba perdendo para Hiboku, que havia tomado inúmeras precauções para lidar com Olsen, afinal agora ele sabe muito bem do que ele é capaz. E ao utilizar de todas as forças de Zal, junto com uma série de estratégias, nós temos a primeira derrota de Olsen, onde nisso ele perde 2 de seus maiores subordinados e tem a moral de seu exército abalada, afinal agora ele já não pode mais ser reconhecido como general invicto. Mas mesmo assim, após essa derrota, nós temos uma cena curiosa, onde Olsen fala com seus principais oficiais, onde nela Olsen faz uma afirmação estranha, de ele diz que sabe como derrotar Hiboku. E nisso até mesmo seus subordinados ficam desacreditados com aquelas palavras, afinal ele acabou de perder para Hiboku. Mas mesmo assim, Olsen mantém com o que ele disse, e afirma que pode derrotar Hiboku, pois ele conhece a sua fraqueza. E nisso nós adentramos a principal característica de Olsen como personagem, que é o mistério que ele é. Desde o princípio, nós recebemos poucas informações sobre ele, e o próprio Hara faz isso de propósito. Afinal, ele quer que Olsen seja um personagem misterioso em todos os aspectos, desde suas ações até mesmo seu design. Ou você achou que o fato de Olsen nos ser mostrado sempre com uma máscara era algo meramente estético? Mesmo sendo um dos maiores generais de Qin e tendo tanto destaque, nós ainda não sabemos quase nada sobre Olsen. Nós sabemos que ele tem a ambição de se tornar rei, mas não sabemos de onde vem essa missão, o porquê ele querer ter o próprio reino e que tipo de reino ele quer criar. Onde nas últimas vezes que Olsen tocou no assunto, ele diz que quer criar uma utopia, mas nós não sabemos qual a visão dele de algo utópico. E isso tudo torna esse personagem muito bom. É muito difícil criar um personagem que consiga manter tantos mistérios por tanto tempo, mas o Hara faz isso de forma maestral com Olsen, fazendo com que seja difícil até para os leitores entender que tipo de personagem ele é.
Um exemplo disso é o uso das expressões dele, ou melhor, a falta de expressões. Isso pode parecer algo bobo, mas o fato de Olsen estar sempre mantendo uma expressão de calma e de atenção constante ajuda a criar um mistério sobre a forma como ele pensa, fazendo às vezes parecer até mesmo que Olsen não é humano, devido ao controle que ele tem sobre o seu redor e a forma como ele nunca expressa estar surpreso ou preocupado, mesmo diante das situações mais absurdas, ajudando a criar um ar de que Olsen é alguém que está constantemente acima da situação. E isso se estende na relação dele com outros personagens. Por exemplo, o próprio Oh-ho, que é filho de Olsen, mas o mesmo não demonstra nenhuma ligação com ele, onde a única vez que nós vemos interagir com o mesmo de forma familiar é quando Olsen o corrige em seu treinamento quando criança. Mas tirando isso, a maioria das vezes nos é mostrado Olsen tratando Oh-ho como só mais um soldado subordinado a ele, onde muitas vezes nos é dada a impressão de que Olsen não se importa com seu filho, o enviando mais de uma vez em missões extremamente arriscadas ou se negando a prestar ajuda ao mesmo. Isso é ainda mais fomentado quando descobrimos de que há um rumor de que Oh-ho não é filho de Olsen, mas sim de um possível caso da esposa de Olsen com outro homem. Mas pessoalmente, e isso já é uma interpretação minha do personagem, eu não acredito que Olsen dê tanta importância para esse rumor, pois nos é dito também que Olsen realmente amava sua esposa mesmo após a sua morte, e além disso também é dito que Olsen nunca falou sobre esse rumor, seja para desmenti-lo ou afirmar que isso de fato ocorreu, dando a entender que esse assunto é irrelevante para ele, sendo verdade ou não. Mas além da relação familiar de Olsen, eu também quero destacar a relação dele com seus subordinados. Olsen não só conseguiu formar um conjunto de oficiais um tanto quanto excêntricos, mas também habilidosos e extremamente leais a ele e aos seus objetivos, onde já nos foi mostrado que alguns deles são antigos inimigos que Olsen derrotou no campo de batalha e recrutou por ver utilidade e potencial neles, pedindo apenas que eles se unissem a ele e reconhecessem como seu líder, gerando uma lealdade e admiração ainda maior de seus subordinados a Olsen, tendo até mesmo um acontecimento recente, onde um de seus oficiais deserta do exército de Olsen após uma derrota e vai ao acampamento inimigo para pedir que o matem junto de onde sua esposa, que também é uma oficial de Olsen, havia morrido no campo de batalha, pois ele queria estar junto dela em sua morte. Mas nos é revelado que na verdade ela estava viva e havia sido feita de prisioneira pelas forças de Zal. Mas ao ficar diante da coragem e dedicação desse oficial, os oficiais de Zal que aprenderam ficaram admirados e permitem que ele parta junto com ela com vida, onde os dois retornam a Olsen e o mesmo, ao invés de puni-lo por essa deserção, apenas decide ignorar esse acontecimento e o reintegra ao seu exército como se nada tivesse acontecido, demonstrando não só que Olsen reconhece a lealdade de seus subordinados, mas que ele também é leal a eles como seu líder. E por último, eu quero discutir um pouco sobre qual será que é esse objetivo de Olsen. Nós sabemos que ele almeja ser rei do seu próprio reino, o que é quase impossível dado que a China já se encontra há muitos anos tendo apenas os 7 estados como principais dominantes. Sabemos também que ele almeja criar uma certa utopia, seja lá o que isso significa para ele. Onde além disso, nós já vimos algumas vezes que ao conquistar cidades, Olsen pede para que, quando chegar a hora, eles reconheçam ele como seu legítimo governante. Portanto, ao juntar tudo isso, nós podemos sim esperar algo grande vindo de Olsen. Talvez ele tente dar um golpe de estado em Qin, talvez ele tente reivindicar um território próprio como seu reino. Até mesmo algumas teorias do fandom de que ele pode acabar se unindo ou tentando recrutar o Riboku para o seu lado. Inclusive o mesmo já levantou essa possibilidade. Mas pessoalmente eu não acho que isso vai acontecer, afinal o Riboku tem uma lealdade muito grande com Zal e não acho que ele iria querer se unir ao Olsen. Mas é bem possível que o Olsen tente algo assim do mesmo jeito. Onde a principal questão que é se Olsen se voltar contra Qin, o quão fatal isso seria para o estado, os nossos protagonistas e o próprio Oh-ho, que diferente de seu pai demonstra uma grande lealdade a Qin, gerando a possibilidade de muitas batalhas intensas entre ambos os lados e consequências devastadoras para ambos. Afinal, Olsen não entra em uma batalha que ele não possa vencer. Mas agora só nos resta esperar que o Hara decida fazer mais arcos com Olsen, porque esse personagem é muito bom e ainda há muito o que se explorar nele, sendo Olsen sem dúvida um personagem incrível na obra e ainda muito misterioso dentro de Kingdom. Mas enfim, gente, acho que era isso que eu queria falar nesse vídeo. Ele deu bastante trabalho porque, como muitos de vocês sabem, Kingdom é uma obra bem grande, então relembrar e juntar todas essas informações dá bastante trabalho. Então se eu cometi algum erro ou deixei de comentar algo importante, eu peço que vocês me corrijam aí nos comentários e deixem sugestões de mais personagens de Kingdom ou até mesmo de outras obras que vocês querem que eu fale aqui no canal. Mas acho que eu consegui passar bem quem é Olsen dentro da obra e espero ter conseguido chamar mais a sua atenção para esse personagem. E para os fãs de Kingdom, podem ficar tranquilos, viu? Eu vou sim fazer mais vídeos sobre Kingdom, mais especificamente focando nos personagens, que é uma das coisas que eu mais gosto nessa obra. E se você viu esse vídeo até aqui, eu realmente agradeço demais, e se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal e acompanhar mais conteúdo como esse, ou ao menos deixe o seu like, que já vai ajudar bastante. Por fim, comente também o que você achou do vídeo e o que você acha de Olsen como personagem, e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do assunto. Enfim, no mais era isso, eu sou o Lox, e nos vemos nos próximos vídeos.